Estou gravando esse vídeo para tentar explicar como resolver uma equação exponencial. Uma equação exponencial é uma equação em que a incógnita se encontra em pelo menos um dos expoentes presentes na equação. Uma das primeiras coisas que a gente pode tentar fazer para resolver isso é igualar as bases de todos os números na equação para que você possa usar as propriedades da potência. Como exemplo, eu vou usar essa equação. 2 elevado a x vezes 4 elevado a x é igual a 64. O que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar todas as bases. Para isso, eu vou usar a base 2, já que todos os outros números são múltiplos de 2. Então fica 2x elevado a x vezes 2 ao quadrado elevado a x é igual a 2 elevado a 6, que é a fatoração de 64 por 2. O que nós fazemos aqui? Nós aqui aplicamos a propriedade da potência. Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Ao invés de ser 2 ao quadrado elevado a x, vai ser 2 elevado a 2x. Aqui nós temos outra propriedade. Multiplicação de duas potências, nós somamos os expoentes. Então, nosso 2x, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a 3x. É igual a 2 elevado a 6. E aqui nós chegamos na propriedade das equações exponenciais. Quando nós temos dois números de mesma base em lados opostos da igualdade, significa que os expoentes deles são os mesmos. Ou seja, 3x é igual a 6. Fazemos a divisão. Chegamos ao resultado que x é igual a 2. Vamos levar isso à prova real. 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado é igual a 64. 2 ao quadrado é 4. E 4 ao quadrado é 16. Igual a 64. Aqui eu posso multiplicar o 4 por 16, ou posso dividir o 4 por 64, dividir o 64 por 16, vai dar no mesmo. 4 vezes 16 é igual a 64. E pronto, é assim que se resolve uma das mais básicas das equações exponenciais. Como eu havia falado antes, quando você tem quando você tem a mesma base dos dois lados da equação, significa que os expoentes deles são os mesmos. Contanto que as bases sejam diferentes, as bases não sejam zero, pois você não pode dividir por zero, ou 1. Contanto que as bases sejam maiores do que zero e diferentes de 1, porque você não, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, e 1 vezes ele mesmo infinitas vezes continua sendo 1. Vamos agora a um outro tipo de equação exponencial. Esse é um tanto mais simples do que o que eu mostrei antes. Nesse caso aqui, a gente só quer saber qual é o valor de x, não tem nenhuma outra grande operação para fazer, tá bem direto. Quando você se depara com algo assim, o que você faz é uma fatoração. Você pode simplesmente você fatora o número do outro lado da igualdade pela base de x. Aí vai ficar assim. Aí quando você fizer a fatoração, vai ficar mais ou menos assim. Quando você fizer isso, você soma. Não, você só conta quantas vezes o número 2 apareceu. Nesse caso aqui foram 9 vezes. Ou seja, 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. E assim nós achamos o valor de x. Agora eu vou vou ensinar como fazer um outro tipo de equação que é um pouco mais complicado.
A estrutura básica delas é assim: a vezes k elevado a 2x mais b vezes k elevado a x mais c igual a zero. Se você lembrar de matérias anteriores, você vai perceber que essa equação se parece bastante com uma equação do segundo grau, com a diferença que a incógnita b tem um expoente agora, está multiplicando um expoente, e aí a incógnita a está levando o expoente duas vezes. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar que para esse tipo de equação, para que seja esse tipo de equação, ela tem duas propriedades. A incógnita k ela vai ser sempre maior do que zero e diferente de 1. Agora você me pergunta, como é que eu vou resolver um negócio desse? Bom, primeiramente a gente vai ter que transformar bastante coisa aqui. O primeiro passo desse tipo de equação é você eliminar a incógnita k elevado a x. E como você vai fazer isso? Você vai separar esses dois, usando a propriedade da potência, que você sabe que a potência de uma potência multiplica os expoentes. Então a gente vai separar eles assim. Ela vai ficar assim: a vezes k quadrado vezes elevado a x mais bkx mais c igual a zero. Agora, como a ordem dos fatores não altera o produto, você pode simplesmente inverter esses aqui que não vai dar em nada. Então, você vai transformar o k elevado a x em uma outra incógnita. E o mais comumente usado é o y. Então, essa equação aqui vai se transformar no seguinte. Você pode ver agora que isso é uma equação do segundo grau. Aí, o que você faz? Você vai resolver essa equação normalmente. Vou mostrar aqui depois. Aí, quando você chegar no resultado final, você vai se deparar com a seguinte situação. Eu costumo usar bastante Bhaskara, então é isso que eu vou usar de exemplo. Digamos que você usa a fórmula de Bhaskara. Quando você chegar no final, você vai chegar com dois resultados, duas possibilidades para a incógnita y. Bom, você vai pegar esses dois resultados, você vai saber que y é a mesma coisa que k elevado a x. Então, quando você for lá, você vai poder simplesmente substituir elas. Por exemplo, para traduzir essa equação para números, eu vou usar um exemplo que eu encontrei no livro. 3 elevado a 2x menos 12 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a zero. Você vê que quanto ao assunto da estrutura, essas duas equações são a mesma. Então a gente vai transformar aqui 3 elevado a x igual a y. E vamos ter a equação y ao quadrado menos 12y mais 27 é igual a zero. A partir daqui nós vamos fazer cálculo para achar o delta, que vai ser 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 27. O y ao quadrado não tem nenhum outro número na frente, então é como se fosse 1. Fazendo o cálculo, nós temos 144 menos 108, que vai dar 36. Agora nós passamos para a fórmula de Bhaskara. Montada a fórmula de Bhaskara, nós nos deparamos com a seguinte situação. Menos vezes menos 12, negativo com negativo dá positivo. Mais ou menos raiz de 36 dividido por 2. Raiz de 36, todo mundo sabe que é 6. Então nós temos... Vamos fazer o positivo primeiro. 6 mais 12 vai dar 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então a primeira possibilidade para o y é o 9. Agora no caso do negativo, 6 menos 12 vai dar 6. 6 dividido por 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então essas são as possibilidades para y, que também são as possibilidades para k elevado a x. Foi k elevado a x, mais 3 elevado a x é um desses dois números, ou é 9 ou 3.
Agora, o que você vai fazer? Qual dos dois é o certo? Então, os dois estão certos. A situação é que você pode fazer você vai fazer a faturação, que eu mostrei na outra operação dos dois números. Você vai achar quantas vezes você vai achar quantas vezes a potência de x de 3 em cada um, por exemplo. 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 2. Pronto, primeira possibilidade, x pode ser igual a 2. Segunda possibilidade, 3. 3 dividido por 3 dá 1, né? Nem precisa fazer cálculo para isso. Então, você sabe que nessa operação aqui, o nosso número x pode ser tanto 2 quanto 1. Eu espero que isso tenha conseguido ajudar a explicar, mas se tiver ficado confuso, só dizer.